um outro produto do projeto de Viva Voz, neste caso do de Viva Voz 3. Esta publicação, Democracia Paritária, Origem do Conceito e Papel das ONGs de Direitos das Mulheres na sua divulgação e adoção, e o subtítulo 1987-2006, Apontamentos do lugar de intervenção de uma feminista, cuja autora aqui temos, a Ana Coceu, vai ser apresentado por Regina Tavares da Silva. E, para quem não conhece, é licenciada pela Universidade de Lisboa, com pós-graduação na Universidade de Cambridge, trabalhou sobretudo na área da igualdade de género a nível nacional e internacional, foi técnica e presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, a atual SIG, do Comitê para a Igualdade de Mulheres e Homens do Conselho da Europa e do Comitê Consultivo para a Igualdade de Oportunidades da Comissão Europeia. E aquilo que nós mais destacamos sempre, foi membro do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres das Nações Unidas, que trata precisamente da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a CEDAW, e foi também membro do Comitê Consultivo da Convenção Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais do Conselho da Europa e do Fórum de Peritas do Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Trabalhou como perita em missões para as Nações Unidas e elenca várias, Conselho da Europa, Comissão Europeia e a OSHA. A Ana Cocelo foi presidente da Assembleia Geral e da direção da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, foi presidente e é presidente honorária e membro vitalício do Conselho de Administração da Associação de Mulheres da Europa Meridional e foi vice-presidente e membro do Conselho de Administração do Lobby Europeu das Mulheres. Trabalhou muito em torno deste princípio que é a democracia paritária, nomeadamente num grupo de trabalho que coordenou e esteve também ligada a projetos e coordenou projetos nacionais e transnacionais apoiados pela Comissão Europeia, dois dos quais se destaca como o Parlamento Paritário em 1994 e o primeiro encontro de mulheres autárquicas em 1993. Foi ou é cofundadora da Aliança para a Democracia Paritária e da Rede de Mulheres Autárquicas, e acho que fico por aqui, sendo que a Aliança para a Democracia Paritária, para além de todo o trabalho que fez para garantir que este princípio fosse adotado no nosso ordenamento jurídico e no nosso entendimento da democracia em Portugal, tem também uma publicação que temos ali também disponível, afinal, o que é democracia paritária, que é um argumentário que também recomendamos vivamente a que seja lido. E eu agora passo a palavra à Regina Tavares da Silva. Bom, boa tarde a todas e a todos. Mais? Ok, eu quero em primeiro lugar agradecer o convite da Ana e da PPDM para apresentar este livro e faço com particular gosto porque foi efetivamente uma questão em que estive muito envolvida, designadamente no Conselho da Europa, na Comissão Europeia, nos comitês da igualdade. Ora, este processo, acho que vale a pena fazer um bocadinho o percurso anterior, remonta de facto ao final dos anos 80. 88 foi publicada pelo Conselho da Europa a primeira declaração sobre a igualdade, primeira de todas, desde que o Conselho da Europa existe, primeira declaração sobre a igualdade entre as mulheres e os homens. E essa declaração, portanto, em 88, dizia duas coisas muito simples. Dizia assim: a igualdade das mulheres e dos homens é um princípio que decorre dos direitos da pessoa humana, por um lado, e dizia também a igualdade entre as mulheres e os homens é condição essencial da democracia e da justiça social. Isto de identificar estes conceitos, direitos das mulheres, igualdade, democracia, direitos humanos, etc., ocorre no Conselho da Europa e é completamente inovador na época, porque normalmente nas instituições internacionais as questões da igualdade e das mulheres eram associadas a questões sociais, quando não questões feministas, pura e simplesmente.
Portanto, isto aconteceu em 88 no Conselho da Europa e só virá a acontecer a nível global das Nações Unidas 5 anos mais tarde, em 93, na Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos, em que de facto há aquela frase emblemática: os direitos das mulheres e das raparigas são parte integrante e indivisível, etc., dos direitos humanos fundamentais. Devo-vos dizer que foi uma frase que é muito óbvia, não é? Mas não foi nada óbvia, e foi uma daquelas frases que permaneceu entre parênteses retos até ao fim, naquelas discussões que há nas Nações Unidas, à medida que se vai acordando sobre determinadas frases, conceitos, etc., vão-se retirando os parênteses retos, aquela teve parênteses retos até ao fim, e foi preciso, de facto, um grande esforço para fazer aquela gente entender que os direitos das mulheres são parte dos direitos humanos universais. Porque, claro, não vos vou dizer os argumentos, que eram de resto muito interessantes para criticar, mas a maior parte deles, de facto, não tem qualquer justificação de estar a falar de mulheres. Mulheres fazem parte da humanidade. A humanidade é expressa pelo homem, é o neutro e acabou-se, ponto final. Bom, esta reflexão prosseguiu no Comitê da Igualdade, que eu na altura presidia, e portanto achámos que era preciso desenvolver e ver as implicações práticas desta relação, igualdade, direitos das mulheres, democracia, etc. Portanto, o próprio Comitê desenvolveu reflexão sobre isso, numa altura em que no próprio conceito da Europa se discutia muito a democracia e as suas formas, a democracia representativa, a democracia, sei lá, participativa, a democracia genuína, era um termo que se usava muito. O que é a democracia genuína? Houve até um grupo de trabalho no Conselho da Europa na altura para definir o que era a democracia genuína, em que eu também participei. Bom, portanto, esta matéria estava muito em discussão no Conselho da Europa, e nós, Comitê da Igualdade, essencialmente composto por mulheres, a grande maioria, embora houvesse também alguns homens, entendeu-se que a fórmula de exprimir aquilo que nós queríamos era, de facto, a forma da democracia paritária, cuja formulação, como aliás diz no livro da Ana, foi pela primeira vez formulada pela Claudette Aprile, que era a encarregada no Conselho da Europa, a técnica responsável pelas questões da igualdade, e com quem eu tive muitas discussões sobre esta matéria, e de facto no decorrer de uma dessas conversas ela trouxe essa formulação e que o Comitê acolheu, uns mais, outros menos, mas acolheu e tentou definir quais eram os componentes, digamos, deste conceito. E era essencialmente isto: o reconhecimento da dualidade da humanidade, homens e mulheres, iguais em direitos e em dignidade, para além das diferenças. Segundo, era a valorização da diferença, combatendo a discriminação e a desigualdade, porque desigualdade e diferença não são a mesma coisa, são exatamente coisas contrárias. E terceiro, era o objetivo para uma plena e igual participação dos homens e das mulheres a todos os níveis da vida social, política, incluindo a decisão e o acesso ao poder. Foi muito interessante, porque a reação do Comitê, como sabem, era composto por todos os membros do Conselho da Europa, menos do que são agora, mas enfim, porque não tinha ainda os países da Europa de Leste, mas foi muito interessante porque houve ali como é que se diz, uma divisão norte-sul, com o norte a recusar o conceito, que achava que poderia deslegitimar, digamos, o objetivo da igualdade, para o qual eles tinham feito grandes esforços, e as sociedades eram muito mais igualitárias do que no Sul. Por outro lado, os países do Sul, Centro e Sul, acharem que era um conceito inovador e prometedor, digamos, de um objetivo muito mais claro. Portanto, houve esta divisão, inclusive as English speakers até argumentavam que a palavra não existia em inglês, parity, e eu tive que pedir ao secretariado para ir buscar um dicionário à biblioteca para mostrar que a palavra parity existia, e portanto foi de facto ali uma contenda norte-sul que também foi muito interessante analisar. Isto resultou na criação de um grupo de especialistas, chamado no Conselho da Europa Grupo de Especialistas de Alto Nível, que também é referido, tudo isto é referido aqui no livro da Ana. Este grupo de especialistas de alto nível tinha várias
investigadoras, muito conhecidas na altura, tanto quanto me lembro, tinha a Françoise Gaspar, quem é que tinha mais? Françoise Gaspar, que creio que algumas conhecerão, Eliane Fogelpolsky, que era belga, era professora belga, Janine Mossos de Lavaux, a Gisela Halimi e várias outras. Bom, este grupo de alto nível. Também teve a Maria de Lourdes Pintacil, que aliás foi proposta minha, com o assentimento dela, como é evidente, e a Maria de Lourdes Pintacil foi eleita presidente deste grupo de alto nível para, no fundo, para desenvolver de todo este processo e as suas implicações. E chegou a uma definição, que é a definição do Conselho sobre o que é democracia paritária, que também está aqui no livro, na página 15, que diz: entende-se como conceito de democracia paritária a plena integração das mulheres em pé de igualdade com os homens em todos os níveis e em todas as áreas de funcionamento de uma sociedade democrática por meio de estratégias multidisciplinares. Portanto, isto ficou como a definição do Conselho da Europa e, pronto, e assim continuou. Também na Comissão Europeia a questão foi introduzida e também no âmbito do Comitê da Igualdade e mais tarde de uma chamada rede de peritos, peritas neste caso, rede de peritas sobre as mulheres e tomada de decisão, da qual eu também fiz parte. Este, portanto, continuou, mas aqui houve um ligeiro desvio do enfoque, que no Conselho da Europa era muito mais global e depois aqui passou a ser mulheres e tomada de decisão. Isto foi particularmente vocal, enfim, e teve muito eco na chamada Cimeira Europeia de Atenas, Mulheres no Poder, que aprovou a Declaração de Atenas, também é aqui referida, em 92, em que também o conceito de paridade é adotado. E depois em 95, creio eu, houve mesmo uma decisão do Conselho com uma nova formulação, que foi depois a formulação que foi adotada pela Comissão Europeia, que é participação equilibrada de mulheres e de homens. Parece que têm medo da palavra paridade e democracia paritária. Tinham efetivamente um bocadinho de medo, mas pronto, a formulação da Comissão Europeia passou a ser participação equilibrada das mulheres e dos homens na tomada de decisão, mas há uma ligeira mudança de enfoque, porque em vez de ser a todos os níveis, é especialmente na tomada de decisão. Depois em Pequim, depois em 95, em Pequim mantém-se esta linha, também tem um bocadinho de medo da palavra. Há paridade, a referência da paridade, mas a democracia paritária está uma nova formulação que é também a igualdade de acesso, é a plena participação e é o poder e a tomada de decisão. Isto aparece várias vezes ao longo da plataforma de ação. Depois, aliás, é muito interessante porque na própria Conferência de Pequim há vários países que introduzem nos seus discursos, etc., a questão da democracia paritária, países e pessoas a título individual, entre as quais a Maria de Lourdes Pintacil introduz primeiro no Conselho da Europa, numa conferência do Conselho da Europa, e depois na Conferência de Pequim, há 2 textos dela exatamente sobre a democracia paritária. Depois, o que é que aconteceu nos países? O que é que aconteceu nos países? Portanto, isto foi nas instituições, Conselho da Europa, Comissão Europeia, Nações Unidas. Nos países, portanto, as perspectivas foram diferentes, como disse, com particular interesse nos países da Europa do Sul, com ações visíveis designadamente na Bélgica, em Espanha, mas sobretudo em França e em Portugal. Foi uma questão interessante e que são dados uma série de exemplos aqui no livro. Mais tarde, portanto, isto era um pouco mais tarde, na década de 90, houve também a introdução deste tema nos países da Europa Central e de Leste, que começaram a aderir ao Conselho da Europa, e o Conselho da Europa promoveu muitas ações de formação na área da igualdade e dos direitos das mulheres nestes países, não logo a seguir à queda do muro, porque questões das mulheres e de igualdade ficaram um bocadinho
na altura ligadas ao regime passado e, portanto, foram um pouco... E depois reviveram na década de 90. E, portanto, houve muitas ações de formação na década de 90 em todos estes países. Aliás, eu estive em praticamente todos os países da Europa Central e de Leste em ações de formação do Conselho da Europa, em que este conceito também era introduzido. Mas em França, de facto, houve uma explosão do conceito, com divulgação da Parité Info, que está aqui referida, com múltiplas iniciativas, e que também nos influenciaram, quer dizer, porque havia muita ligação entre as feministas francesas e nós próprios. Em Portugal estão elencadas, muitas iniciativas estão elencadas no estudo da Ana. Eu vou referir particularmente, pelo eco que tiveram, vou referir em particular o seguinte: foi um tema escolhido pelo Conselho Consultivo das Organizações Não Governamentais para constituir um grupo de trabalho, que se chamou exatamente Grupo de Trabalho a Democracia Paritária, que promoveu uma série de iniciativas, audições de partidos, etc, etc. Dentro do PS também algumas iniciativas próprias. Depois houve em 93 o envolvimento, cada vez mais o envolvimento das ONGs e a criação da Aliança para a Democracia Paritária, como já foi dito, e o desenvolvimento deste argumentário, que está lá fora, mas que o aspecto é este, está aqui introduzido. Que mais houve ainda como iniciativas com grande eco foi o Parlamento Paritário, que também já foi referido, mas que teve um grande eco. Se lembrar-se o que era o mesmo número de homens e mulheres deputados, portanto, constituindo um Parlamento inteiramente paritário, despertou muito eco a nível europeu, foi considerado uma boa prática a nível da Comunidade Europeia, e tudo isto teve ecos na revisão constitucional, designadamente no artigo 109, também é referido pela Ana, em que fala de promover a igualdade no exercício de direitos cívicos e políticos e a não discriminação no acesso a cargos políticos e fala também destas questões como condição e instrumento da consolidação do sistema democrático. Portanto, teve ecos também na revisão constitucional. Outras iniciativas que tiveram também ecos e que são referidas, vou referir particularmente uma declaração pública que foi publicada no Diário de Notícias e no Público, também está reproduzida, e que foi assinada por uma espécie de manifesto sobre a democracia paritária e que foi assinada por mais de 300 pessoas. Depois foi uma dimensão que foi progressivamente integrada pelas ONGs, que tiveram aqui um grande papel noutros aspectos e noutras ações, designadamente nos relatórios sombra para o CEDAW, mais tarde na lei da paridade, que não era bem lei da paridade, porque era só 33%, mas mais tarde seria... Pois, eu chamava-lhe a lei do terço, mas não gostavam de ouvir isto. Mas mais tarde, depois em 2019, creio eu, houve então uma nova lei, mais lei da paridade, efetivamente, porque cumpria, mandava cumprir aquele chamado patamar mínimo de 40% que o Conselho da Europa recomendava. No conjunto, de facto, este livro reúne uma multiplicidade de ações que foram muito interessantes e muito importantes, mas eu acho que ainda falta muito para atingir a paridade. Não apenas no poder político, porque é muito o enfoque para se encaminhou, digamos, a questão da democracia paritária foi para o poder político, mas a democracia paritária, tal como definida pelo Conselho da Europa, o tal grupo da Maria de Lourdes Pinta Silva, foi muito mais amplo do que isso, portanto, na vida social em geral. No entanto, aliás, como ela dizia, já foi hoje referido, que ela definia como sendo a igualdade proposta pela democracia paritária é uma igualdade inédita e subversiva, e eu uso esta expressão muitas vezes porque acho que é muito clara, é inédita porque de facto é qualquer coisa de absolutamente novo, e é subversiva porque põe em questão de facto a sociedade tal como ela tem sido posta e as relações entre as pessoas, etc, etc. Mas ainda lá não chegamos.
No entanto, eu acho que isto é uma excelente, como é que se diz, revisão deste processo a nível nacional e a nível internacional, que nos impele a continuar, porque às vezes nós estamos sempre a começar do zero, esquecendo tudo o que fica para trás, e isto de facto traz-nos o adquirido que, enfim, que aconteceu durante todos estes anos, e é também o reviver de um processo e de uma memória que nós temos que preservar e que valorizar. Por isso, felicito a Ana, felicito a PPDM por fazer o trabalho, por publicar o trabalho. Muito obrigada, Regina, por ter aceito para já esta incumbência e pelas suas palavras. Muito obrigada à Ana Sofia Fernandes, que não pode, não sei se ela está online, se não, tá? Obrigada, Ana Sofia. Ali. Obrigada, Ana Sofia, pelo estímulo inicial à escrita à escrita deste pequeno livro e pela amiga insistência que acabou por vencer a minha inércia. Porque, de facto, eu comecei a escrever isto um dia que estava a arrumar o computador, que é uma coisa que eu faço raramente, mas que tento disciplinar-me todos os dias a fazer e que não consigo, não é? E que estava a arrumar e comecei a encontrar coisas e resolvi começar a escrever e escrevi 12 páginas assim sobre aquilo que tinha encontrado. E depois acabei a escrever 150 ou 120, não sei. E foi ela, de facto, insistiu, já escreveste e já acabaste e quando é que vai? E tem que ser até, porque isto foi primeiro publicado online, como e-book, em 22, se não me engano, portanto já lá vão 3 anos. Quero agradecer também à plataforma e à equipa de Viva Voz pela integração deste meu trabalho no projeto. E sobre este processo queria dizer 2 ou 3 coisas, espero, enfim, conseguir alguma vez na vida ser rápida. Para mim isto trata-se de uma memória cívica, que eu considero como uma obrigação da cidadania democrática e uma retribuição pelos direitos de que hoje desfruto, que custaram muitos sacrifícios a obter, inclusive a vida de muitas pessoas, e que nunca devemos tomar por garantidos e pelos quais devemos estar sempre prontas e prontos a lutar. Acho que é importante dizer isto agora, neste preciso momento político. Como cidadã, senti que era minha obrigação dar um testemunho que pudesse contribuir para a sustentabilidade, aprofundamento e aperfeiçoamento desses direitos. Nunca tive dúvidas de que a questão central da luta pelos direitos das mulheres é uma questão de poder. E, claro, não apenas do poder político formal. É uma questão do poder em todas as suas dimensões, do privado ao público, do corpo da mulher ao planeta. Mas levamos tempo a reconhecê-lo coletivamente, enquanto mulheres que lutam pelos seus direitos. Eu no livro falo, e vou só aqui aligeirar um pouco o tema. A primeira vez que eu falei de poder claramente foi numa reunião do Conselho Consultivo do que viria a ser o Departamento de Mulheres do Partido Socialista, e eu tinha sido convidada pelo António Guterres a integrar esse grupo, e estávamos aí umas 12 mulheres à volta de uma mesa oval a falar de dois instrumentos legais que estavam em debate, ou 2 propostas de legislação, uma sobre as mulheres nas Forças Armadas e outra sobre a amamentação. E estava tudo em grande efervescência, isto e aquilo e aquilo outro à volta da mesa, e eu dei a minha opinião e no fim acrescentei, bom, mas eu acho que sem prejuízo de continuarmos a dar a nossa opinião sobre estes temas que nos são colocados, que geralmente são temas
muito ligados à imagem que se tem tradicional da mulher, eu acho que era importante também começar-se a bater-nos pelo poder, porque o estar no poder é o que nos permite atuar e fazer a mudança, em vez de passarmos o tempo todo a sangrar dos dedos das mãos, a bater à porta dos ministros e dos secretários de Estado e etc. E a ter de lhes explicar e reexplicar e voltar a explicar ao que vimos. Porque a maioria não tinha sequer uma reflexão sobre a matéria, mesmo tendo a tutela desta área. E fiquei, enfim, condenada para o resto da minha vida ali, porque foi um bruá à volta da mesa. Eu era recente no Partido Socialista, naquela base, esta acabou de chegar e já quer poder. Éramos todas mulheres, não é? Estávamos ali à volta. E estávamos num partido político. Para que é que as mulheres estão num partido político se não é para se baterem pelo poder? É um pouco estranho, não é? E de facto foi, e lembro-me que as únicas duas pessoas presentes, as outras não me, quer dizer, lembro-me de uma ou de outra, mas não são pessoas conhecidas, saíram duas pessoas em minha defesa a dizer que se reviam completamente naquilo que eu estava a dizer. Uma foi a Maria Antónia Paula e a outra foi a Maria Bela. Portanto, aí senti-me acompanhada para continuar a me bater pela partilha do poder ou pela ocupação pura e simples do poder. Serve este trabalho também para deixar registado o que de mais significativo efetivamente aconteceu no combate levado a cabo, sobretudo pelo coletivo das organizações não governamentais do Conselho Consultivo da então CIDM, por uma democracia menos cega em relação à participação das mulheres no poder e na tomada de decisão, nos 20 anos em que estive mais empenhada nesse combate. E espero que sirva também para ajudar a reconduzir ao rigor dos factos uma narrativa que emergiu há uns anos a esta parte, com algum acolhimento mediático, acerca do feminismo em Portugal estar reduzido a um grupinho de académicas funcionando num circuito fechado. Que é uma coisa que é muito desagradável, sobretudo quando as pessoas participam, ver depois ao lado as pessoas tomarem como não existente coisas que desconhecem. Porque o que se desconhece pode muito bem ter existido ou ter acontecido. Aliás, o mais provável é que tenha acontecido e tenha existido, não é verdade? Ora, esta negativa está longe de traduzir a realidade e vem uma vez mais confirmar isto que acabei de dizer, que o que desconhecemos o mais provável é que tenha existido, e se os movimentos feministas em Portugal são efetivamente frágeis e continuam frágeis por inúmeras razões sobre as quais não vou alongar-me, afirmações pouco rigorosas não contribuem para o seu reforço, antes aprofundam as fragilidades existentes. Finalmente, queria só, e estou disponível se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas finalmente queria só acrescentar uma nota sobre um capítulo final do livro, que pode parecer um pouco fora do discurso, mas não é. É um capítulo onde eu acrescentei cerca de meia centena de notas curriculares de mulheres que em algum momento contribuíram com o seu trabalho intelectual, organizacional ou de mobilização para a prossecução de uma luta pelo poder. E com isso eu pretendo a umas conferir visibilidade, que não são conhecidas como tal, e a outras prestar homenagem. Aliás, eu acho que isso é uma das coisas que nós devíamos fazer, ou passar a fazer, porque não fazemos, entre nós com mais frequência, que era homenagearmos umas às outras. Porque, de facto, a visibilidade é estratégica nesta luta. E quando não há visibilidade, não se passa nada, não é? Sobretudo nos tempos atuais. E penso que devíamos encarar esta necessidade de nos conferirmos umas às outras reconhecimento e visibilidade como uma tarefa estratégica no nosso combate pelos direitos e pela paridade a todos os níveis. Só
desculpem, só queria acrescentar uma coisa que é assim, eu acho que isto representa, eu quis que estivesse aqui escrito na primeira página, apontamentos do lugar de intervenção de uma feminista, para que as pessoas saibam ao que venho, mas também porque eu tenho uma formação na área científica e o lugar do observador é muito importante para o rigor da observação. E neste caso, o meu lugar de observação é o lugar da intervenção. E para sublinhar também que tudo isto é, enfim, um pouco consequência do lugar em que me situo socialmente e da minha idade. E, portanto, isso conjugado baliza o meu discurso. E pronto, era isto que eu tinha para dizer. Não temos previsto um momento de debate, mas só agradecer à Regina por ter apresentado a obra e à Ana por ter escrito a obra. Obrigada.